Olá e sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Pessoal, estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje, na nossa edição especial de Halloween, estarei falando de um dos clássicos do terror que marcou a sua época e surpreendeu Stephen King, como sempre. Eu estou falando de Hellraiser, Renascido do Inferno, filme de 1992, que é um dos clássicos do terror e tem um dos personagens mais icônicos do terror. Bom, gente, Hellraiser, Nascido do Inferno, é dirigido por Clive Barker. Ficou muito conhecido por conta de Hellraiser, e esse foi o primeiro filme da carreira do diretor. Vamos lá. Hellraiser, a gente acompanha o Frank. O Frank, ele é literalmente um louco por sexo, e ele tenta achar cada vez mais prazeres. Nessa pira, ele acaba com um cara meio esquisito que fala que um cubo pode levar ele para uma dimensão cheia de prazeres. Nessa pira, o cara vai lá, desvenda o mistério desse cubo. E assim, quando ele acha esses prazeres, não são muitos prazeres não, é mais dor que prazer. Gente, Hellraiser, ele é um filme muito interessante porque assim, ele introduz pra gente cenobitas. Cenobitas são esses seres que vêm do cubo, né, que vêm diretamente dos quintos dos infernos, que eles têm, os visuais são muito interessantes, principalmente o próprio Pinhead, que até hoje ele é um personagem muito icônico. Acho que toda vez que a gente vê Hellraiser, a gente lembra muito dele, né? A gente tem os outros cenobitas, por mais que nesse primeiro filme a gente não tenha essa exploração maior dos cenobitas, quando eles chegam, eles são imponentes, eles são interessantes, principalmente o Pinhead, que é feito pelo Doug Bradley, que aqui ele tá maravilhoso, é a melhor atuação do filme. E olha que o Doug Bradley, junto com os cenobitas, eles aparecem 10% do filme, não é muita coisa, mas mesmo assim, quando a gente vê o Pinhead, a gente fica tenso, a gente fica assustado. É um personagem, principalmente por conta da voz do Doug Bradley, a gente sente aquela coisa, meu Deus, calma, o que tá acontecendo aqui? A coisa vai ficar feia. A gente vê também os outros cenobitas, que assim, a gente vai ver um pouco mais, vai ser explorado eles um pouco mais no segundo e nos outros filmes. Só que assim, a partir do terceiro filme, eu acho que do terceiro filme pra frente são filmes terríveis. Mas nesse primeiro Hellraiser, que foi o pontapé para fazer o Clive Barker ficar conhecido no terror, é um filme muito interessante. As maquiagens são muito bem feitas, principalmente os cenobitas, que, como eu disse, eles roubam a cena mesmo tendo pouco tempo de tela. As atuações são meio assim, são pegadas, tirando o Doug Bradley e alguns dos cenobitas, os personagens, principalmente o Larry, que é o pai da família, que é o irmão do Frank, que vai nessa casa que o Frank morava, que ficou desocupado, ele foi lá morar ele e a esposa dele que teve um caso com o Frank. E aí eles descobrem depois, assim, descobrem quando eles já estavam 7 palmos debaixo da terra. A gente também tem a filha do casal, que teoricamente é a protagonista do filme, né? A Kirsty. Mas eu vou falar a verdade, a atuação da Ashley Lawrence, que faz a Kirsty, é medonha, é uma atuação bem fraquinha mesmo. Muitas vezes ela precisa entregar nas cenas, principalmente quando ela dá de cara com o Pinhead. O que você vai fazer quando aparece uma criatura, sei lá, de uns 2 metros desse jeito, ou até pior? Tá olhando pra tua cara e, é umas coisas bem assim, e ela não entrega nada. O Frank é outro que, assim, parece que ele tá paralisado, parece que a cara dele não entrega muito a fisicalidade dele, as expressões, não entrega muita coisa. Mas tirando essas atuações, a gente tem criaturas muito interessantes, os visuais, os designs das criaturas são muito interessantes, não só dos cenobitas, mas como as outras criaturas que vieram diretamente dos quintos. Então, assim, tem muita coisa boa aqui. Cenas do Frank voltando, né,
depois que ele tem contato com o sangue do Larry, é muito interessante. Pra época, assim, a gente vê esse animatrônico criando vida e é muito bizarro. A transformação do Frank também, até ele voltar a ser humano, né? É muito bem feita, é uma coisa realmente muito interessante, principalmente para a época que tinha menos recurso. Hellraiser foi dinheiro de pão e a gente vê um filme muito bem elaborado, com designs muito bem feitos, a fotografia é muito interessante, porque principalmente aqui a gente tem aquele filtro que deixa a coisa meio nebulosa e as cenas são muito alegres ou muito aquele filtro cinza, principalmente na parte que a gente vê algumas cenas no inferno. Então, assim, é muito interessante o que eles fazem aqui nessa parte da direção de arte, dos conceitos dos personagens são muito interessantes. E a história em si é muito legal porque a gente acompanha esse Frank depois que ele volta, o relacionamento dele com a Julia. E aí a gente vai vendo que a Julia vai levar alguma pessoa para ele ir lá consumir o sangue. Então, assim, é uma coisa meio esquisita, meio medonha, meio bizarra. Mas eu acho que o filme, por si só, ele é um clássico irrefutável. Melhor até que alguns filmes aí, que são clássicos, mas eles não são tudo isso. Mas Hellraiser realmente é um filme que vale muito a pena. Chama muita atenção. O Clive Barker, por mais que ele era um diretor que ele deu esse pontapé com o próprio Hellraiser, e ele surpreendeu muita gente, mas ele ficou mais pelo Hellraiser mesmo, porque ele fez Hellraiser, o Hellraiser 2, e depois disso ele largou a mão e falou, façam aí que eu vou ficar com dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, o Barker também fez o Hellbound, que é um livro que conta um pouco mais da história dos cenobitas, dessa coisa tudo do cubo, introduz a gente melhor. É um livro muito grande, mas é um livro muito bom. Recomendo para quem gosta de Hellraiser, dê um pouco dessa oportunidade de ler o livro para você entender melhor um pouquinho, principalmente se você gosta de cenobitas. Mas para quem em telinha, a partir de segunda a gente vai pro inferno. Então a gente vai ver muito mais de cenobitas e muito mais dessa parte que, na minha opinião, chama muita atenção. Hellraiser é um filme que vale muito a pena e é o nosso filme do especial de Halloween, do Nave Assombrada. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, comenta, compartilhe. Eu tive que fazer tudo isso e, sinceramente, eu não tava nem conseguindo falar direito, porque às vezes a gente fala e o bagulho vai caindo, os espetos da cara vão caindo. Mas nos vemos depois para mais vídeos. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comenta, compartilhe. Bem, gente, é isso aí. Nos vemos depois. Até mais.